Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele trata do cálculo da área de um triângulo. Lembrando que um triângulo é a figura formada por três lados, sejam eles iguais ou não, tá? Para que a gente possa calcular a área de um triângulo, basta utilizarmos esta formulazinha aqui, onde eu multiplico a sua base pela altura e em seguida a gente pega essa multiplicação e a divide por 2. Só que, nesse triângulo especificamente, nós estamos tratando, atenção aqui, do triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? É o triângulo que possui os seus três lados obrigatoriamente iguais em suas medidas. Então, por exemplo, aqui, olha, o B eu estou chamando de L, o B é a base, L de lado. Bem, se essa minha base aqui é igual a L, aqui também é L e aqui também é L. Até pelo motivo que eu acabei de lhes falar, tá? Porque o triângulo equilátero possui os seus três lados iguais. E aí, para que a gente possa calcular a área de um triângulo equilátero, não é simplesmente apenas pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Até porque, de repente, desse triângulo, eu posso não conhecer a altura dele. Como é que a gente faz, então, para determinarmos a altura de um triângulo equilátero? Nós iremos utilizar esta formulazinha. É o lado vezes a raiz de 3 e aí divide esse resultado por 2. E aí tu pensa, peraí, professor, agora o senhor bagunçou com a gente. Como é que eu faço para chegar nessa fórmula? Deixa eu te mostrar aqui. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente traça uma altura que parte, desse vértice A, por exemplo, tá? Obrigatoriamente, quando a altura ela toca o lado oposto, que é esse ladozinho aqui de baixo, ela divide esse lado ao meio. Se divide ao meio, são duas partes iguais. Então, se esse lado estamos chamando de L, essa metade aqui é L sobre 2 e essa metade aqui também é L sobre 2. Por que L sobre 2? Porque é a metade do lado. Bacana? Agora, olha só. Vamos analisar aqui este triângulo A, B e aqui vou chamar de ponto D, tá bom? Vamos analisar então esse triângulo. Vou fazê-lo aqui à parte. Esse triângulozinho nós temos o seguinte, atenção, eu tenho um lado L, tenho um outro lado, não L, desculpa, aqui eu tenho o lado H, que é referente à altura, olha só, lado L sobre 2 e a altura. Para que a gente possa achar essa fórmula referente a essa altura, eu vou chamar um camarada que é chamado de Teorema de Pitágoras. O que quer dizer esse Teorema de Pitágoras? Bem, primeira coisa, esse teorema eu só posso utilizá-lo em triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá? E aí, esse triângulo retângulo, pessoal, tem dois elementos. Aqui é chamado de hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos, tá? Então, é só você imaginar o seguinte, os catetos são os lados que formam a letra L. E a hipotenusa é o lado que está exatamente em frente ao ângulo de 90 graus. Mas, em um triângulo retângulo, também a hipotenusa sempre será o maior dos três lados. Perfeito? Então, esse teorema me diz o seguinte, que eu pego a hipotenusa elevada ao quadrado e esse valor será igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Logo, então, analisando esse triângulo que veio da metade desse triângulo equilátero, temos o seguinte, a hipotenusa equivale ao lado L. Está aqui o ângulo de 90. Ó. A hipotenusa é o lado que está em frente a esse ângulo de 90. Então, nós temos L ao quadrado, igual. Um dos catetos é L sobre 2. Então, L sobre 2 ao quadrado. Mais a altura H ao quadrado. De repente, tu pode perguntar assim, professor, por que a gente chama a altura de H e não de A? Porque nesse caso, a altura vem do inglês da palavra height, tá? A, B e C, elas sempre são chamadas dos lados.
Por isso que na matemática a gente costuma trabalhar com a altura sendo igual à letra H. Bacana? Então, olha só, eu tenho que resolver essas operações de potências. Quando eu tenho uma letra elevada a uma potência qualquer, basta nós repetirmos a letra. Então, aqui nesse caso, eu tenho L ao quadrado igual, aqui já é uma fração. Sendo fração, essa potência ela vai distribuir para cima e para baixo. Quer dizer, eu tenho que elevar o numerador e o denominador ao quadrado. Logo, então, L ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4. Perfeito? Mais o H ao quadrado. Beleza. Vamos partir agora dessa equaçãozinha que nós temos. Pessoal, se eu digo para ti que 3 é igual a 5 ou 5 igual a 3, reparem que a ordem que a gente escreve essa igualdade, ela não importa. Assim como A é igual a B, B é igual a A. Legal. A ordem que a gente coloca esses valores, ela não importa, até porque a igualdade ela não vai mudar. O que eu quero te mostrar com isso? Eu vou pegar esta equação e mudar as suas posições. Sendo assim, eu vou pegar o segundo membro, passá-la para o primeiro e o primeiro passar para o segundo. Então, teremos a seguinte situação, olha só. L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado igual a L ao quadrado. Bacana? Como eu quero achar o valor da altura, o que acontece? Essa letrinha da altura deverá ficar sozinha no primeiro membro. Então, esse L ao quadrado sobre 4 passará para o segundo. Bem, se ele vai passar para o segundo, ele deverá passar para o segundo trocando o seu sinal. Em seguida, pessoal, olha só, para que nós possamos achar o resultado dessa subtração, eu vou trabalhar com o MMC entre esses dois valores, tá? Não se esqueçam. Só que um dos seus denominadores aqui vale 1. Sendo assim, o nosso denominador é somente o 4. Então, olha lá, aqui eu vou multiplicar por 4, pois 4 dividido por 1 é 4, e 4 dividido por 4 é igual a 1. O que acontece então? Nós teremos H ao quadrado igual L ao quadrado vezes 4 é 4L ao quadrado, menos, porque aqui é menos, atenção, L ao quadrado vezes 1 é L ao quadrado. E aí a gente divide por 4, beleza? Até porque o denominador, numa subtração de frações, ele não pode ser descartado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, bem, você tem 4 menos 1, o resultado é igual a 3. Então, teremos aqui, deixa eu só mudar aqui o 4, tá? Então, nós temos aqui 3L ao quadrado sobre 4. E aí, pessoal, como o que nos interessa, na verdade, é o valor da letra H, e essa letra H está elevada ao quadrado, automaticamente, esse expoente deverá passar para o lado de lá, para o segundo membro, em forma de raiz quadrada. Então, nós teremos H igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4. E aí, moçada, como eu quero achar o valor do H, é só resolver a raiz quadrada de quem é possível. Bem, se eu quero resolver a raiz quadrada de L ao quadrado, devido ao fato de nós termos índice igual a 2, expoente igual a 2, esse L sai da raiz. Assim como também aqui embaixo, reparem, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Só que o único valor que não possui raiz exata, ou seja, que não poderá sair da raiz quadrada nesse exemplo, é o 3. Então, o 3 deverá obrigatoriamente permanecer dentro da raiz. Com tudo isso aqui, então, eu te mostro que realmente o valor do H, que é a altura, tem a formulazinha equivalente a quem? A L vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, pessoal, é essa altura que eu vou substituir aqui no valor do H, referente à área do triângulo. Não se esqueçam também que tudo isso que eu estou fazendo, tá? Ela só vale para triângulo equilátero, que é o triângulo que estamos trabalhando nessa aula aqui, tá bom? Beleza, então olha só. Se eu tenho que multiplicar minha base, que vale L, pela altura que vale
L raiz de 3 sobre 2 e em seguida dividir por 2, o que acontece? L vezes L, L ao quadrado. Esse 2 que está aqui embaixo, atenção, ele irá multiplicar por esse 2 que está embaixo também na fração de cima. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Finalmente, então, a nossa área referente a esse triângulo equilátero equivale a L raiz de 3, L ao quadrado, desculpa, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Então, para que a gente possa calcular a área de qualquer triângulo equilátero, lembrando, triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os 3 lados iguais. Eu vou utilizar esta formulazinha aqui então. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha que o lado desse triângulo equilátero seja igual a 3 metros. Então eu vou ter, de acordo com a fórmula, 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Só que eu tenho que resolver, antes de resolver qualquer operação, nós devemos resolver primeiramente a potenciação. Então aqui nesse caso, ó, 3 ao quadrado é 9, 9 raiz de 3 sobre 4, certo? E aí, finalmente, como a gente não pode dividir de forma exata o valor de cima com o de baixo, o que eu vou fazer? Eu só vou repetir a fração. Então, 9 raiz de 3 sobre 4, opa, como são 3 metros, metros quadrados, tá? Então, a área de um triângulo equilátero, quando o seu lado tem a medida igual a 3 metros, nos dá como resultado 9 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Beleza, pessoal? Então, reparem que realmente, de início, pode até te assustar um pouco, mas durante a sua prática em relação a cálculo de áreas de triângulo equilátero, você vai analisar e verificar que a utilização dessa fórmula, ela será muito bem-vinda na sua vida, tá bom? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa aula sobre o cálculo da área de triângulos, onde, especificamente, trabalhamos aqui o triângulo equilátero, ok? Então, muito obrigado e tchau.